uma tragédia na vida da pessoa, né? Ele encurta a vida do homem de 12 anos, do fumante médio. Da mulher fumante, 10 anos. Nenhuma outra droga faz isso. Imagina. Você perder 10 dias de vida já é muito, né? Imagina perder 10 anos, 12 anos. E é verdade... Você me deixou chocado. É verdade. O que falo que tipo, tem muitas substâncias que são horríveis no cigarro, né? E a gente sempre vê em notícias, vê na caixa do cigarro. Mas eu queria que você falasse o que tem também no cigarro, o que causa, por que ele é tão maligno o cigarro. É até difícil saber, porque o cigarro tem mais de 4.000 substâncias. A queima do cigarro libera mais de 4.000 substâncias. Nossa. Então e algumas delas, várias delas, são cancerígenas. Você pega essa substância, dá para o rato desenvolve câncer. Nossa. Então, é uma roleta russa, né? Que você vive, esse câncer pode aparecer aos 70 anos, pode aparecer aos 50. Eu perdi um irmão com 45 anos. Novinho. Nossa, novo. Fumante, médico, fumante, morreu de câncer de pulmão com 45 anos de idade. Você que parou de fumar, não é fácil largar o vício, né? Esse vício do cigarro. Não é fácil largar vício nenhum. Né? Nenhum. Mas eu acho que o do cigarro é pior. O que você fez? Ó, eu vou dar um exemplo para você. Dá uma Eu ajuda atendo em pra cadeia há muitos e muitos anos, né? Aí, eu agora atendo no CDP do Belém, que é ali Zona Leste. perto da Marginal ali, né? Muito bem. Você pega um menino que sai da Cracolândia, ele rouba um celular, vai preso, Sim. vai para lá. O CDP é os vários, né? O Cadeão de Pinheiros é assim, o do Tatuapé, todos são assim. É para você ficar e substituir a detenção, o antigo Carandiru. Você fica enquanto aguarda o julgamento. Aí depois tem que ser transferido para uma penitenciária. Então você pega o menino que vem da Cracolândia, ele vai preso. Ele está... atendi ontem um rapaz que está 23 anos morando na Cracolândia. 23 anos. Imagina. Um negro bonito, cabelo branco, 23 anos ali. Ele vai preso. Na hora que ele vai preso, chega na cadeia, não tem. Cadeia de São Paulo não tem crack, de jeito nenhum. PCC não deixa. Aí, ele fica lá uns 2 dias dormindo, porque eles vêm todo estremunhado da rua, né? Dorme uns 2, 3 dias, acorda para comer só e pronto, já era. Ele esquece do crack. Por quê? Porque não tem crack ali. Não tendo crack, cocaína é uma droga maliciosa, viu? Porque você não pode ver a droga. O cara, quando é usuário e ele vê a droga, ele quer imediatamente. Enlouquece, ele tem uma síndrome do pânico. Vocês já viram isso, né? A mão fica gelada, o coração dispara, o cara tem a sensação de que está tendo um ataque cardíaco. Alguns têm diarreia nessa hora, o cara tem que correr para o banheiro. Ele não vendo, ele estando em outro ambiente, ele esquece. Ele esquece. Mas aí eu também penso que ele estando em outro ambiente, ele pode ficar mais maluco ainda, de querer, não? Não, nada disso, ao contrário. Ao contrário. Ele relaxa, ele esquece da droga. Ele esquece do crack, mas não esquece do cigarro. Meu. Olha que eu tenho experiência com isso, em milhares de presos que eu já vi, e de presas também. O cara para com o crack e não consegue parar com o cigarro. Então, Por quê? Porque o cigarro dá uma crise de abstinência em horas, minutos às vezes. O cara fumou, aí ele está meio nervoso, 15, 20 minutos depois começa a ficar desesperado para fumar outra vez. Isso é crise de abstinência. A minha mãe, se ela vê a carteira de cigarro dela com 4, ela já entra em desespero, que ela precisa comprar outro maço. Fala, mas ainda tem aí. Não, vai acabar. É foda, Aí eu falo, que isso, Patrícia? Aí, mãe, ó, vai tá aí curtando a vida aí, ó, 12 anos, pra quê? 10, mulher 10. O Drauzio falou que é 20 anos. Então para de fumar hoje. Qual que foi a sua tática pra você parar? Foi preso. Tô brincando. Comecei a fumar crack. Ele melhorou. Ele melhorou a piada. Nossa. Aí ele fala, piada? Foi verdade. Mas Eu parei assim no estalo. Aconteceu alguma coisa, passou mal? Eu já vinha preocupado com isso e tudo, né? Porque sabe o que aconteceu?
A minha geração começou a fumar sem saber que cigarro fazia mal. Minha mãe falou que era bonito fumar. Era bonito. Era chique, É, né? você via na televisão aquelas mulheres lindas, os homens eram tudo, os caras elegantes, fortes, maduros. As mulheres em volta, eles tinham iate, tinham não sei o quê. Você achava que fumando Você ia conseguir. você ia ter todas aquelas mulheres, mais o iate, né? Mas as companhias de cigarro dominavam a publicidade. Então, qualquer meio de comunicação, televisão, jornal, você que falasse qualquer coisa, eles cortavam a verba de publicidade. Primeira pergunta é a da Lívia. Ela falou assim, ó, moro nos Estados Unidos e já corri a maratona de Nova York 4 vezes, mas não consigo... Me perdi aqui. Não consigo parar de fumar. Qual a dica, doutor? Porque sei que ele era ex-fumante. É que você quer parar de Não, fumar. ele ainda é ex-fumante. É, Não ex-fumante voltou pra a fumar. sempre. Eu acho que a gente quer parar de fumar, mas não quer sofrer. E é esse que é o problema todo. Você sofreu? Pô, claro. Feito um cachorro, pra dizer a verdade. Deve Tem sofrer. que sofrer, não tem outro jeito. Hoje tem coisas que não existiam naquele tempo, né? Tem Adesivo. drogas, tem adesivos que ajudam, né? Mas tem que pôr isso na cabeça e fazer o possível. Eu não sei que idade ela tem. Ah, deve ser adulta É. já. A Garça mandou aqui, ó. Fala sobre cannabis para o tratamento de esquizofrenia. Eu não tenho experiência nenhuma com cannabis para esquizofrenia. Mas eu tô não falando da esquizofrenia, mas eu tô vendo que a cannabis, ou CBD, enfim, canabidiol, tá sendo muito usado para muitos casos, Ah. né? Parece que foi liberado aqui no Brasil. Você sabe qual é o problema? Qual? Nós temos vou explicar superficialmente, mas nós temos uma metodologia em ciência para você poder estudar as drogas, claro, né? Então você pega uma droga que é retirada de determinada árvore. Como é que você faz? Tem todo métodos científicos para você chegar nessa droga. Testar em animais, testar em gente, em pequenos estudos, depois estudos maiores. Com a maconha não pode fazer isso. Por causa do quê? Por causa Que não é liberado? do proibicionismo. Então, mesmo os pesquisadores que se interessam por essa área ficam com o saco cheio, é muito papel, os caras vivem, pedem mais informação, você tem que justificar e você tem melhor trabalhar em outra área. Entende? Esse proibicionismo é ridículo. Você não pode. Ciência é uma coisa, uso recreacional é outra. Por isso também sou contra quando você pega uma marcha para maconha. Essa foi boa, entendi agora. Essa Ciência marcha é um- para maconha. A maconha medicinal. Não, uma coisa é uma coisa. Outra coisa. Você quer falar de maconha medicinal? Aí nós temos que discutir a ciência que É tá porque por eu acho que trás a disso. palavra maconha já, Pois né, é. já tem uma Agora, barreira muito grande. A discussão é, vamos liberar o uso da maconha para fumar? É outra história, não tem nada a ver. Não pode misturar essas duas Entendi. áreas, né? Pelo menos, no mínimo, pra ciência tinha que ser liberada, né? Claro, obrigatoriamente. Né? Caramba, que doideira, né? Dá na mão de um cientista, de um médico pra estudar. Não. Não. Vai que você fuma, essa porra fica doidão. É. E fica- Agora pode comprar na esquina, né? Não faz sentido. Que doideira. Deixa eu ler a próxima. A Miriam Ribeiro falou aqui, ó. Pergunta pra ele sobre a trilogia dos livros Carandiru, Carcereiros e Prisioneiras. São os 3 que eu escrevi sobre cadeia mesmo, né? Carandiru foi o primeiro. Depois de uns anos eu escrevi Carcereiros, que é o convívio que eu tenho com os carcereiros, porque eu mantive esse contato com os carcereiros desde o Carandiru. Quando acabou o Carandiru, no Carandiru, quando a gente saía, a gente ia tomar cerveja. E ficava ali, porque você junta esse pessoal, que esses caras têm de história, meu. Deve ser, cara. Eles têm mais história do que 3 manicures juntas, sabe? Cada um deles. Boa referência. Eles sabem tudo, já viram cada coisa que você nem sonha que um dia você poderia ver e tudo. Só que são histórias que eles não contam na casa deles, como eu não conto na minha também. E aí quando você se reúne, aí o assunto é esse. É só conversa de cadeia. Quando a gente saía para tomar cerveja, no final do expediente, depois ia todo mundo embora. E aí, quando fecharam a cadeia, eu falei, agora a gente vai perder o contato. Então, nós combinamos de manter a cada 15 dias, a gente se reunia para tomar cerveja e Se encontrar. papo.
bater papo, falar do Legal. Catei. E a gente manteve isso muitos anos, viu? Foi até a pandemia. Na pandemia, Pararam. aí nós paramos. Mas ainda não deu tempo de dar uma reatada? Já estamos começando agora. Sempre muito importante. Cadê? Deixa eu ler aqui o próximo. O Bernardo Lameira falou aqui, ó. Minha avó infelizmente faleceu de Alzheimer aos 66 anos. Isso é algo hereditário? Minha mãe ou eu corram riscos de ter? Olha, não existem famílias em que você tem uma concentração maior de casos de Alzheimer. Mas o fato de uma senhora ter tido não quer dizer absolutamente nada. Você não tem risco mais alto, não. Então, fica tranquilo, Bernardão. O que é o câncer em si? Tipo, eu não consigo nem falar essa palavra direito, tão medo que eu tenho. Já perdi familiares, já perdi amigos. Eu tenho um amigo que batalha há anos com câncer, né? O que é o câncer? Por que essa doença é a pior doença que a gente tem? O que é o câncer? Olha, você imagina, o organismo, as células do organismo têm uma característica fundamental. Por que o teu nariz é regular, os traços são harmoniosos? Porque já no desenvolvimento embrionário, quando uma célula toca na outra, uma célula normal toca na outra, ela para de crescer. Senão você ia Então, empilhando. por isso essa simetria. Exatamente. Tá. Então, isso é uma característica da célula. Elas vêm, se você pegar, faz de conta que isso aqui é uma placa, Tá. eu ponho células aqui, elas vão formando uma camada, e a hora que uma encosta na outra, para de se multiplicar. E no fim você tem uma camadinha de células bem homogênea. A célula maligna perde essa capacidade. Ela, quando bate na outra, ela não para. Ela empilha. Então, se eu pego uma placa aqui e coloco células malignas, elas vão crescendo em todos os sentidos. Para cima, para baixo, para os lados. Então, o que acontece no câncer? Você tem uma alteração no DNA, no núcleo da célula, que essa célula escapa do controle. Ela se altera e aí ela começa a se multiplicar. Só que elas são células suas. Por isso que fica difícil tratar. Elas são suas. E elas, como não têm esse contato, elas escapam do tumor inicial e vão se alojar em outras partes do corpo. E por que essas células fazem tão mal? Porque elas começam a crescer no lugar errado. Por exemplo, se eu pego uma célula, sei lá, do seu pulmão, faço uma biópsia, tiro um fragmentozinho e coloco embaixo da sua pele, você rejeita ela. Porque ela não está no lugar errado. No câncer, não. No câncer, você tem um tumor de pele, as células escapam e param no pulmão e se multiplicam. Nossa. Outra vai para o fígado e se multiplica no fígado. E acaba desorganizando o sistema. Né? Porque você começa a ter célula da pele crescendo no fígado, ou no pulmão, ou no cérebro, nos mais variados órgãos. E isso também vem de, por exemplo, se os seus pais, os seus avós, os seus tios tiveram um câncer, isso também vem no DNA da família, vamos dizer assim? Às vezes sim e às vezes não. Acho que na minoria dos casos, sim. Ah, na minoria? Na minoria. Na maioria dos casos, ele acontece... Olha, as células do corpo estão se multiplicando o tempo inteiro. De repente surgiu um erro na multiplicação e ela cria um tumor. Isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer idade, né? Cara, foi o que eu tava falando antes. Eu tinha um tio que o cara viveu a vida, sabe? O cara feliz pra cima, descobriu que tinha câncer, passou um ano, morreu assim, e a família, eu fiquei sem entender, que era o meu tio preferido, vamos dizer assim. E é uma doença que é muito foda, sabe? Você vê aquela pessoa que você viu a vida dela inteira assim, debilitada e tal. E por que é tão... a cura? Existe a cura do câncer? Claro, claro. Do jeito que nós estamos falando, parece que é uma tragédia. Assim. Ao contrário, a grande maioria dos casos a gente cura hoje. Eu peguei a época que era uma sentença mesmo. Né? Tá, descobriu que estava... Você imagina, quando cheguei no Hospital do Câncer infantil, leucemia de criança, curava 20%.
80% morriam. Hoje é o contrário, por 80%, 90%. Então mudou muito. E quais são as precauções, desde que você é uma criança, adolescente, pra gente se precaver, tanto com exames ou medidas mesmo que a gente pode, sabe, ir evitando de se formar um câncer? Olha, pior de tudo é o cigarro. Cigarro é a tragédia. O cara que fuma corre risco e esse risco vai aumentando com a idade. À medida que vai passando o tempo, vai aumentando e de câncer nós estamos falando, fora as outras doenças. Sim. Então, cigarro é inaceitável. Eu estou falando isso, pareço um moralista nas horas vagas, né? Eu fumei durante quase 20 anos. Comecei a fumar com 17 Mas anos. aí você fala com propriedade também, né? E por que parou? Bom, parei porque eu criei vergonha na cara, era oncologista. Eu lembro de um doente no Hospital do Câncer que eu falei para ele, o senhor tem que parar de fumar, o senhor não pode fumar. O senhor E com maço aqui no bolso. E quando eu vi, ele estava olhando para o maço. E assim, salivando. Não, vamos parar, mas vamos fumar um que depois a gente fala. doutor! É foda. O Absurdo. cigarro, então, é O pior inimigo. É o pior. Muita coisa nasceu na cadeia. Claro, o próprio crime organizado. Que lá tem tempo para organizar. Claro, olha, sempre teve facção nas cadeias. Por que de repente apareceu uma que tomou conta das outras? Foi Ficou depois mais do forte. massacre? Massacre, claro. Claro. Porque a jogada dos carcereiros qual era? Eles mesmos diziam, a nossa aqui é jogar areia no dia a dia deles. Então tinha um cara ali, começava a formar um grupo, tirava esse cara e mandava para outra cadeia. O outro, eles faziam futrica de um para o outro, os caras começavam a se estranhar, não conseguiam se reunir. Quando teve o massacre criou uma situação que depois daquilo, noticiado no país inteiro, no mundo inteiro, todas as televisões dos Estados Unidos, da Mas Europa... foi distorcida as informações que foram, ditas, né? Porque até hoje não se sabe quantas pessoas morreram Não, mesmo. foi 111 mesmo. 111 mesmo? Foi porque onde você não tinha nem onde jogar o resto. Entendi. Não, porque muita gente fala, não, foram muito mais. Que isso, eles... Não. Foram, eu sou amigo não porque ele morreu, coitado, mas do cara que ficou na porta ali anotando quantos corpos saíram. Foram 111. Mas 111 é muita muita gente, coisa, óbvio, pô. Você estava na linha de raciocínio que estava interessante. Pós o... Então, o que aconteceu? Com toda aquela repercussão que teve, eles acharam o quê? Pô, agora não vão invadir mais a cadeia. Você acha que iam invadir de novo? Não tinha a menor condição política para isso, né? Uhum. E aí o que eles fizeram? Essa facção que era mais forte aproveitou para assumir o poder. E não assumiu o poder assim, olha, agora vamos fazer uma votação. Não, eles assumiram na base da violência. Eu lembro o primeiro corpo que eu atendi, porque quando morria alguém lá, você tinha que fazer um atestado de óbito antes de levar o preso para o Instituto Médico Legal para fazer a autópsia. Para checar, para ver. Você tinha que dizer que o cara saiu morto de lá, né? E eu estava contando as facadas, eram sempre inúmeras facadas, né? E aí eu virei um pouco a cabeça do preso, assim, a cabeça despencou para cá. Ele tinha uma facada que vinha aqui, desde trás da cabeça até o externo aqui na frente. Nossa Senhora. Eu falei, pô, isso aí é... Falei pro funcionário que estava junto, que tinha trazido o corpo, eu falei, pô, isso é uma brutalidade, isso não foi feito. Isso foi feito do cara depois de morto, não. O cara vivo, você não consegue fazer uma coisa dessa. E ele disse, doutor, isso é a marca do PCC. Esses caras vão dar problema para nós ainda. Nunca esqueci disso. Nossa. E eles se impuseram. Se você pega o estatuto do PCC, o que ele diz no estatuto? Que eles vieram para quê? Para acabar com a repressão do Estado. Paz, justiça e liberdade. E, em segundo lugar, para vingar o massacre do Carandiru. São os dois estatutos do PCC, não tem terceiro. Isso está escrito. E aí o Estado perdeu o controle completamente. Então você estava vivendo isso, nossa... Nascendo, né? Nascendo. Porque nasceu tudo ali, né? Chegou a presenciar outras situações feias, graves, assim, lá dentro? Rebeliões? Não. Que você se assustou? Eu estava lá no dia do massacre. Mas eu saí de lá 1h da tarde e o massacre a confusão começou depois das 2h.
Caramba, então por pouco não tava por lá, né? E você vê como é a cadeia, que eu estava... O diretor da cadeia me pediu para passar na sala dele, eu terminei o atendimento, estava fazendo um trabalho com as travestis ali. E aí eu fui lá para a sala dele. Esses caras de cadeia, se você fica ouvindo, não tem fim, porque eles... chega uma hora que você fala, não é possível que esse cara viveu uma vida só e Toda essa história. tanta história, né? E ele contando a história, mostrou uma Teresa, uma corda que eles faziam, que o cara fez para tentar fugir pela muralha, que era feita com arame, tira de cobertor. E às tantas eu falei, ô doutor Pedrosa, eu preciso ir embora, tenho que ir para o hospital. E também estou aqui travando o senhor. Ele falou, não, hoje é sexta-feira. Sexta-feira é o dia mais tranquilo da cadeia, porque eles ficam arrumando as celas para receber as visitas. E foi nessa sexta. Esse dia que aconteceu, né? Nossa senhora, cara.